Vamos resolver o exercício 24 da seção 15.8. O exercício diz o seguinte: determine o volume do sólido usando coordenadas cilíndricas que está entre o paraboloide Z igual a x2 mais y2 e a esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 2. Então, para calcular o volume, a gente vai fazer um esboço dessa região, né, para tentar entender melhor o que está acontecendo. E a gente observa que a interseção entre essas duas superfícies essa região que está entre o paraboloide, né, e a esfera, né? Então, observe que a esfera só tem essa porção superior dela, envolvida na interseção, e se a gente observar, a região ao qual essa interseção acontece, ela pega a parte de baixo do paraboloide e a parte de cima da esfera, né? Então, a gente tem uma figura que representa melhor o que está acontecendo, de modo que o sólido E fica determinado pela região limitada inferiormente pelo paraboloide Z igual a x2 mais y2, limitado superiormente pela esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 2, como ilustra essa figura, né? Então, se a gente utilizar as coordenadas cilíndricas, assim como pediu o exercício, a gente sabe que x é r cosseno θ, y é r seno de θ, z igual a z, dv é r dz dr dθ. De modo que a região E ela é limitada por baixo pelo paraboloide, em coordenadas cilíndricas ele é z igual a r ao quadrado, e por cima pela esfera r2 mais z2 igual a 2, ou, como a gente só utiliza a porção superior da esfera, a gente pode dizer que z é a raiz quadrada de 2 menos r ao quadrado. Tá? Se vocês lembrarem, z é x2 mais y2, né? A equação do paraboloide. Fazendo as substituições devidas, a gente chega que isso aqui é igual a r ao quadrado. Foi isso que foi feito aqui. E com relação à esfera, x2 mais y2 mais z2 igual a 2, se você lembrar que x2 mais y2 é r ao quadrado, então eu vou trocar isso aqui por r ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2, e é o que a gente encontrou aqui. Se você quiser, z ao quadrado é igual a 2 menos r ao quadrado, e isso quer dizer que z é igual a mais ou menos raiz de 2 menos r ao quadrado. Como eu tenho envolvido só a porção superior da esfera, z pode ser apenas a parte positiva, né? Raiz quadrada de 2 menos r ao quadrado, tá? Só justificando essas continhas, tá? Bom, a interseção entre o paraboloide e a esfera ocorre exatamente quando a gente igualar essas expressões, né? Ou seja, r ao quadrado mais r à quarta igual a 2, né? Se a gente chamar de z r ao quadrado e substituir aqui, né? A gente fica com r ao quadrado mais r à quarta igual a 2, ou, arrumando isso aqui, né? R ao quadrado, desculpa, r à quarta mais r ao quadrado menos 2 igual a 0. Então, isso é um polinômio de grau 4, e a gente pode resolver ele fazendo uma substituição, né? Chamando de r ao quadrado um certo lambda. Dessa forma, caímos num polinômio de grau 2, lambda ao quadrado mais lambda menos 2 igual a 0, e as suas soluções são exatamente lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2. Se lambda for menos 2, quer dizer que r ao quadrado é igual a menos 2 e não temos uma solução real. Então, isso é descartado. Se lambda é igual a 1, então r ao quadrado é igual a 1, significa dizer que lambda é 1 ou lambda é igual a menos 1. Como r é sempre maior ou igual a 0, nossa solução é r igual a 1. Ou seja, a gente consegue montar, descrever a nossa região E da forma que isso é um r θz pertencente ao R3, tal que θ varia de 0 a 2π, r varia de 0 a 1 e z varia entre r ao quadrado e a raiz quadrada de 2 menos r ao quadrado. Então, a gente consegue calcular o volume, e o volume é a integral tripla da região E dv, e montando essa integral, eu tenho que isso é a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 1, da integral de r ao quadrado até a raiz quadrada de 2 menos r ao quadrado, r dz dr dθ, e a integral mais interna que nós temos com relação a z
é a integral de r ao quadrado, raiz quadrada de 2 menos r ao quadrado, r dz. Bom, a gente pode buscar uma primitiva com relação a z é rz, isso sendo avaliado de r ao quadrado até a raiz quadrada de 2 menos r ao quadrado, pelo teorema fundamental do cálculo. Efetuando esses cálculos, isso é r vezes raiz quadrada de 2 menos r ao quadrado, menos r ao cubo. De modo que eu fico com a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a 1, r vezes raiz quadrada de 2 menos r ao quadrado, menos r ao quadrado, r dr dθ. Bom, se a gente observar, a integral interna, ela é uma integral com relação a r, e buscando uma primitiva para isso aqui, eu tenho a integral de 0 a 2π, de menos 1/3 de 2 menos r ao quadrado elevado a 3 meios, menos 1/4 de r à quarta. Ou seja, para resolver a integral com relação a essa função, eu precisei fazer uma substituição. E eu chamei de u o 2 menos r ao quadrado, de modo que du é menos 2r dr, ou seja, menos 1 meio de du é r dr. Então, fazendo essa substituiçãozinha aqui nessa integral, nós chegamos nessa primitiva, né? Menos 1/3 de 2 menos r ao quadrado elevado a 3 meios. E uma primitiva para menos r ao cubo é menos 1/4 de r à quarta. Avaliando isso de 0 a 1 pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos a integral de 0 a 2π, de menos 1/3, menos 1/4, mais 2 raiz de 2 sobre 3. Bom, simplificando essas expressões aqui, essas frações, eu tenho que a integral de 0 a 2π, de menos 7 sobre 12, mais 2 raiz de 2 sobre 3, dθ. Bom, uma primitiva para essa integral é menos 7 sobre 12 mais 2 raiz de 2 sobre 3 vezes θ, tudo isso sendo avaliado 0 a 2π pelo teorema fundamental do cálculo, né? Então, em 2π, isso dá 2π, menos, isso avaliado em 0 dá 2π menos 0, que dá 2π. 2π vezes menos 7 sobre 12 mais 2 raiz de 2 sobre 3. Isso é a mesma coisa que menos 7 sobre 6 mais 4 raiz de 2 sobre 3 vezes π.